Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Continuamos a nossa investigação sobre a carta aos Efésios e estamos utilizando este guia aqui. Chegamos ao estudo de número 8, Vida Moldada em Cristo e Discurso Inspirado no Espírito Santo. Meus amigos, eu tenho aqui alguns avisos importantes. Vocês se lembram de que há um tempo atrás eu mencionei o desejo de montar um curso bíblico, de expandirmos as atividades aqui do canal, e vocês até nos ajudaram, nós fizemos a aquisição de uma nova máquina. Então, nós vamos fazer uma classe pós-batismal e eu pretendo também fazer uma classe pré-batismal. Uma pessoa ficará com a pós-batismal ou com a pré-batismal. Nós não esquecemos disso, não. Então, nós estamos escrevendo um estudo bíblico. Tá vendo aqui, ó? Tem a lição 1, tem a lição 2, tem a lição 3, tem a lição 4. Eu já consegui escrever até a lição número 11, Então vai ser um estudo da Bíblia que eu coloquei aqui, histórias bíblicas. Nós vamos estudar a Bíblia desde o início, esse é o estudo pré-batismal, não é? Então, a ideia é estudar a Bíblia desde o início, em ordem cronológica. E eu estou pensando aqui um formato que a pessoa possa acompanhar um vídeo por dia, Não naquele formato que ela vê apenas um estudo a cada semana, mas eu gostaria que ela fizesse um estudo por dia, porque as pessoas estão com fome e sede da palavra de Deus, As pessoas não veem em série um capítulo por dia, então a Bíblia é a maior de todas as séries, é a história mais bonita, a mais empolgante, a mais emocionante, é a história de todos nós. Então nós não esquecemos isso aqui não, só que assim, meus irmãos, eu e a minha esposa, Até alguém nos inquiriu, Tiago, vocês vendem livros? Deixa eu explicar aqui. Nós temos dois ministérios. Nós temos o canal Adventismo Vivo e a editora missionária Luz do Mundo. Nós não vivemos do canal, nós não vivemos da editora. Eu tenho o meu trabalho, a Fernanda tem as atividades dela e nos nossos tempos livres, que já não são mais tão livres, nós nos dedicamos à impressão de novos livros, à tradução de material, revisão, diagramação, a fazer os vídeos da lição, a editar. É este aqui que vos fala aqui, prepara todos os equipamentos, estuda, grava, depois edita. Eu estou tendo a ajuda do meu filho, Ele já está aprendendo bastante. Então, o nosso ministério é missionário, nós não vivemos da venda de livros. A editora Luz do Mundo começou lá nos idos de 2011, 2012, com o propósito de traduzir materiais em inglês que não estavam disponibilizados no Brasil. E se não fosse pela editora Luz do Mundo, se não fosse por vocês, não conseguiríamos ter publicado a obra do Juarez em parceria com Anderson Velten sobre a cronologia de Daniel 8 e 9, não conseguiríamos ter publicado muitos outros materiais. Então, são dois ministérios missionários que vocês pudessem entender isso e que nós, na verdade, queremos beneficiar vocês, Eu teria muito mais tempo livre se eu não gravasse a lição e se eu e a Fernanda não mantivéssemos a editora. Eu tenho que empacotar os livros, vou até os correios, a Fernanda depois digita todos os códigos, acompanha os pedidos de cada cliente, se algum pedido perdeu, ela resolve, troca, tudo isso dá muito trabalho. E a gente faz isso com 3 crianças ao redor de nós. Então, só para fazer esse esclarecimento, por isso que eu anuncio esses livros aqui, mas é para a edificação de vocês. Olha só, que falem os primeiros cristãos, vai falar sobre como era a vida dos Efésios, aqueles que nós estamos estudando, como era a cultura da época, o que era ser cristão, o que era viver o evangelho do reino, Essa questão do reino aqui eu falei de propósito. Então, olha, que fale os primeiros cristãos, eles morreram e sofreram por amor a Cristo. Será que isso um dia pode voltar? Temos aqui, deixa eu falar desse aqui primeiro. Esse aqui é do pastor Sérgio Monteiro, está acabando, colocamos pela metade do preço ali no canal, Na Presença do Eterno. Então tem um garfo e um pedaço de carne, porque ele vai fazer um estudo sobre o uso de carne nas Escrituras. As pessoas comiam geralmente um pequeno pedaço de carne, elas não se empanturravam, Quando estavam nos momentos espirituais, elas comiam um pequeno pedaço na presença de Deus, porque tirar a vida de um animal e se alimentar desse animal era algo muito solene e sagrado e deveria ser feito na presença do Eterno. Por isso,
Temos aqui o título. Se você deseja aprofundar um pouco mais, né, depois das horas do sábado, você olhe lá a Editora Luz do Mundo. E aqui, A Busca do Contrabandista. É a história verídica de um homem desesperado que descobre alegremente a liberdade em Cristo. E metade do livro é A Busca do Contrabandista e a outra metade é... Não, esse aqui é o livro inteiro, A Busca do Contrabandista. É um outro que tem duas histórias, mas depois você confere lá. Há vários livros na Editora Luz do Mundo, e aí o frete até 2 quilos é o mesmo frete. Então talvez você pegue um livrozinho, o frete ficou alto. Coloque mais livros, você vai ver que o frete não vai alterar muito. Lembrando, irmãos, que esses são ministérios missionários. Eu e a minha esposa estamos literalmente dando a vida, tirando o tempo dos nossos filhos para nos dedicarmos aqui ao estudo da lição, para que você tenha acesso a essas obras, tá bom? Nós não vivemos disso, nós fazemos por amor, nós apenas com o dinheiro arrecadado de cada impressão tentamos imprimir novos materiais. É assim que nós temos gerido a Editora Luz do Mundo e o canal Adventismo Vivo. E daqui uns dias queremos iniciar a nossa série de estudos pré-batismais e pós-batismais. Estamos trabalhando duro para isso, tenha certeza. Não esquecemos não, tá bom? Vamos aqui para a nossa lição, Vida Moldada em Cristo. Vamos para o nosso esboço. Nós temos aqui os capítulos do livro de Efésios. Semana passada estudamos a primeira metade do capítulo 4, a apresentação do novo homem, o padrão para todo seguidor de Cristo. Hoje vamos dar continuidade e no texto de hoje veremos a expressão o novo homem, contrastada com o velho homem. Fique aí, fique atento. Parte de domingo, a espiral descendente do pecado. Compare Efésios 4, 17 a 32. Então, o texto que vamos estudar hoje é compreender Efésios 4, versos 17 a 32. O seu papel, professor e aluno, né, é na classe lá, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto à vida de cada um aos nossos dias. E aqui a lição pede para compararmos Efésios 4, 17 a 32 com Colossenses 3, 1 a 17. Eu coloquei nos slides para vermos as semelhanças. Veja aí, Colossenses 3, 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Onde vemos essa ideia? Em Efésios capítulo 5, verso 5. 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência e ira de Deus é uma expressão que você encontra em Efésios 5, 6. Verso 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nela. Quem? Os gentios. Efésios 2, 11 e também em Efésios 4, 19 aparece essa ideia. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Essas ideias estão em Efésios 4, 31 e 5, verso 3. 9. Não mintais uns aos outros. Está no estudo de hoje, Efésios 4, 25. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, Efésios 4, 22, e vos revestistes do novo homem, Efésios 4, 24, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, um dos pontos altos aqui da lição e do capítulo 4 é você reconhecer essa transição do velho homem para o novo homem. É você reconhecer esse contraste, ok? Então eu grifei que essa ideia é importante. E veja só, ela apareceu em Colossenses também. É um tema comum em Paulo. Então, as epístolas de Paulo conversam entre si. Quando você vai lendo as epístolas de Paulo e amadurecendo sua compreensão dessas cartas, você vai relacionar essas passagens de cabeça. Aqui fala sobre marido e mulher, né? Lá em Timóteo também fala, né? Aqui fala sobre o papel do servo, lá em Filemão também fala. Aqui fala sobre linguagem, tem outra carta que fala sobre linguagem, né? Então, Gálatas é uma carta irmã de Romanos, elas transitam pelos mesmos temas, mas você só vai perceber quando você tiver muita intimidade com o texto. Então, muito boa essa proposta aqui da lição,
de já mostrar para você como que Colossenses conversa com Efésios, as mesmas temáticas, as mesmas expressões. Então, olha, você deve se despir do velho homem e se revestir do novo homem, né? No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Isso está lá em Efésios 2, 15 e 18. Vamos adiante, olha, versos 12 a 16. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso estudamos semana passada, Efésios 4:2. A humildade, mansidão e longanimidade. 13. Suportai-vos uns aos outros. Também estudamos na semana passada. Pode conferir sua lição. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como Deus os perdoou, assim também perdoai vós. Efésios 4:32. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós vimos isso em Efésios 4, 12 e 13, sobre o varão perfeito, aquele que cresce até a estatura de Cristo, o cristão maduro, o cristão que produz os frutos de justiça. Ele vive produzindo o fruto do Espírito. Então, a perfeição de caráter que também está lá em Efésios. 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Isso aqui é interessante. Seu coração não tem a paz? Então, o árbitro quer dizer que tem alguma coisa errada. Você não está tendo prazer em orar? Você não tem interesse em ir para a igreja? Você não tem interesse em ler o Espírito de profecia? Você deita na cama e algo está incomodando, a consciência está pesada? Então a paz de Cristo deve ser o árbitro do vosso coração. Se você não está em paz, alguma coisa está errada, né? Você precisa orar, buscar, pensar, né? Para descobrir o que é. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, a ideia de corpo, Efésios 4,16, texto de semana passada. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Efésios 5,19 fala dos hinos e cânticos espirituais também. Então as cartas estão conversando. Agora vamos avançar, que tem um outro detalhe a ser observado, o qual eu já mencionei semana passada. Efésios 4:1 diz que andeis. Efésios 4:17 diz que não mais andeis. Então aqui há um padrão, há um princípio para orientar a vida cristã. Aqui há um princípio para orientar usos e costumes. Muitas pessoas têm dúvida com isso. Onde está na Bíblia? Aqui está. Então vimos que as pessoas devem andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. E elas não devem andar como os gentios. Então, como é que o cristão deve andar? De acordo com os princípios da Bíblia. E algumas pessoas falam, mas eu tenho tanta dúvida. Pode usar joias, né? Pode beber um pouco de vinho? Pode fazer tatuagem? Adolescente com 14 anos namorando, pode ficar? Né? Então essas dúvidas são recorrentes e a pessoa diz, eu não encontro isso na Bíblia. Posso fazer sexo antes do casamento? E será que Deus já me considera casado, né? Então, muitas dessas dúvidas, elas são respondidas em outros lugares. Mas aqui está um princípio orientador fácil para você tomar decisões rápidas em situações diversas. Então, você deve andar como Cristo andou. Será que Jesus faria isso? Então, essa é uma orientação, como diz a lição, positiva. Agora existe uma negativa também. Não faça, se você ficou em dúvida, se não respondeu, então pense, o pagão faria isso? Olha só, como é que Jesus faria, como que Jesus agiria nessa situação? Será que ele faria isso? Não sei, estou em dúvida. Aí você muda, você fala assim, e o pagão? Como que o pagão faria? Ah, o pagão faria isso. Então eu não devo fazer. Então eu faço o oposto, o contrário. Então nos dias de Israel havia os israelitas que conheciam a lei de Deus, as alianças, os princípios da lei de Moisés, e havia os gentios, que eram os pagãos, os que não conheciam a Deus, os que não conheciam nada. Vamos ler um pouquinho sobre a vida dos gentios? Antes eu já quero aplicar o texto, né? Quem são os israelitas hoje?
Os israelitas hoje são aqueles que em todas as denominações cristãs buscam viver a semelhança de Cristo, de modo santificado, de modo a aplicar cada palavra da Escritura ao seu dia a dia. Eles buscam orar, eles buscam se alimentar de Cristo. Eles praticam a palavra, eles não são apenas ouvintes. Agora, em todas as igrejas também existem aqueles que têm o nome de cristão, mas não vivem a essa altura. Eles vivem como se não fossem, apesar de receberem o nome. Então, quem que eu vou chamar aqui de israelita? Aqueles que buscam viver a cada dia da palavra de Deus. Aqueles que buscam se conformar com as orientações da Bíblia, dos apóstolos. E os gentios são todos os demais, são os não praticantes. Existem cristãos não praticantes em várias denominações, inclusive na igreja adventista. Existem adventistas praticantes e existem adventistas não praticantes. Então esses não praticantes aqui vão ser os gentios, né? Eles não estão vivendo a luz revelada da palavra de Deus. E existem também aqueles que não têm religião nenhuma, aqueles que estão no mundo. O negócio aqui, no Brasil, quase todo mundo se diz cristão, né? Eu acho que 90% da população aí é cristã, mas nem todos são praticantes da palavra, essa é a grande realidade. Então, para o nosso exemplificar aqui, israelita é aquele praticante da palavra. E o gentio é aquele que não é praticante. Apesar de ter um dia sido batizado, né, se ele tem alguma ligação ou não, ele, no caso aqui, é o gentio. Então, veja lá o que diz o texto. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles pensam nele, eles são soberbos, eles são orgulhosos. Então eles não se importam com o que Deus pensa, com o que Deus revelou. Ah, tá na Bíblia? Não, não tem tempo. Mais vale o que eu acho, o que eu sinto, né? Mais vale os planos que eu tenho para mim, para o futuro. É isso que é importante. Então ele vive na vaidade dos seus próprios pensamentos e, como diz o restante do texto, obscurecido de entendimento, não conhece o grande conflito. Ele não imagina que há um juízo que já iniciou no céu, que em breve Jesus vai voltar, que vai separar o bode das ovelhas, o joio do trigo. Ele não imagina que vários eventos mundiais são marcos proféticos, profetizados na palavra de Deus, que a sucessão dos impérios, aquilo que nós vemos nos noticiários, são cumprimentos de profecia. Aquilo que estudamos nos livros da história, tudo faz parte de um grande conflito entre o bem e o mal. Ele está obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus. Ele não sabe quem é Jesus, se veio, se não veio, quem é Abraão, se Deus morreu, o simbolismo disso tudo, se vai voltar, se não vai, se está no céu, né? Alheio à vida de Deus porque ele é ignorante, não lê a palavra, não estuda, não está nem aí. Ele pensa nele, ele está se preocupando com ele e não nos reclamos da palavra de Deus. Então, pela dureza do coração, os gentios se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Essa impureza aqui, ela é sexual. E hoje o mundo pensa em sexo mesmo. Desde cedo as crianças já são sexualizadas. O que dirá essa ideologia de gênero aí, que já quer trazer temáticas sexuais para crianças com menos de 10 anos, com menos de 7 anos, com 5 anos de idade, é algo horrível. Aí você anda pela cidade, são outdoors o tempo inteiro, os enredos das histórias de ficção, das novelas, dos filmes, tudo é sexo. Os adolescentes é sexo, sexo, sexo. As músicas só falam de sexo. Então as pessoas vão se tornando insensíveis à voz do Espírito Santo e vão se entregando a toda sorte de prazer para tentar preencher o vazio da alma, né? Mas ele é insensível em relação à religião. Ah, religião, para que isso? Igreja, não quero saber. De Deus, Jesus, isso é uma coisa brega, isso é algo fora de moda, né? Ele está cheio de si, ele está envaidecido, ele gasta muito tempo no espelho, ele pensa demais, ele faz muitos planos, eu, meu, né? Nada deles, né? Nada de Deus. Então, essa é a vida dos gentios. Só que eu gostaria de expandir isso daqui com vocês. E esse trecho é muito importante para resolver pontos de estilo de vida, de usos e costumes na igreja. Se aqui existe o comando para não mais andarmos como andam os gentios, veja lá, não mais andeis como também andam os gentios. Eu estou lendo o texto da Bíblia com vocês. Então, nós devemos nos perguntar, como é que andam os gentios?
Veja só, como é o namoro de um gentio, de um mundano? É um namoro casto, reservado, ou é um namoro onde a pessoa já passa a mão no corpo da outra, onde eles já vão dormir juntos, onde não se espera até o casamento? A gente sabe como é o namoro no mundo. E como é o casamento? Né? Como o marido trata a esposa quando as coisas ficam com dificuldade? Gritos, né? Às vezes violência, e aí, pela mínima coisa, tchau, eu vou me embora, eu tenho o direito de ser feliz, porque ele está na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele não casou para fazer o outro feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Então, esse já é um ponto. Como é o casamento? Casa, descasa, ou às vezes nem casa, vive junto, se junta, né? Essa é a vida do gentio. Como é uma festinha de aniversário de um gentio, de um pagão, de um mundano, de uma pessoa secular, né? É uma festa que busca os valores de Deus ou ela enaltece a criança, ela enaltece o aniversariante que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecendo de entendimento a festinha de aniversário, a pessoa está alheia à vida de Deus. Deus, quem é? Não sei, não foi convidado, né? E aí, quais são as músicas que tocam nas festinhas de aniversário de um mundano, de um pagão? Aí o tema dessa festinha é um tema bíblico, da Arca de Noé, dos 12 apóstolos, dos milagres de Jesus, né? De Elias, de Sansão. Ou o tema dessa festinha é um tema de alguma história inventada, de algum super-herói, Batman, Homem-Aranha, Superman, Mulher Maravilha, né? E tantos outros aí que eu nem mais conheço. Esses eram os da minha época, da minha infância, né? Hoje tem os Vingadores, super-heróis, né? Como que é o aniversário? Eu tenho mais aqui na minha lista. Quais são as músicas que os pagãos ouvem? E aí, talvez a pessoa queira, não, Tiago, mas os pagãos também ouvem, né, músicas cristãs. E aí? Vamos ser sinceros. Quando você entra em um supermercado, está tocando o quê? Está tocando ali uma música calma, tranquila, está tocando, né, uma música de bar, as 4 estações de Vivaldi. Será que está tocando música clássica? Talvez, pode até tocar, mas essa não é a música do mundo. Vá em qualquer botequim, boteco, bar, eu não sei como se chama na sua cidade, vá a lojas de departamento, shoppings, supermercados, toca um tipo de música, é a música dos gentios, é essa que Paulo fala, não escute. Não é para escutar samba, forró, rock, jazz, soul, indie, e música eletrônica, porque essa é a música dos gentios. E Paulo falou, não andeis como também andam os gentios. Como são as roupas dos gentios? E aqui que está. Como os gentios vão à festa de casamento. Como os gentios, como em geral aí o cristianismo vai à igreja, né? Podemos colocar a igreja. Como que os gentios se vestem no dia a dia. Não é para vestir daquela maneira. Tiago, você está sendo muito genérico. Eu posso ser um pouquinho aqui mais específico, com muito carinho? Os gentios usam shortinhos, tanto homens como as mulheres. Aí fica toda a coxa ali à mostra, né? E a coxa, ela vai despertar um pensamento sensual. E eu pergunto, você consegue conceber algo mais curto que um shortinho, né? Você consegue imaginar? Não, o shortinho é modesto, tá? Porque se o shortinho é modesto, eu preciso ter algo que é imodesto. Você está entendendo? Porque a Bíblia, ela tem o valor da modéstia. A Bíblia diz, modéstia existe. E aí fica aquela discussão, até onde é modéstia? Então, vamos lá. Se nós considerarmos o shortinho modesto, o que não seria modesto? Qual seria o vestuário imodesto? Porque a pessoa está quase nua ali, né? Ela só está tampando as partes íntimas. Vamos imaginar aqui, os homens. Andar sem camisa é o padrão dos gentios, é o padrão dos amorreus. Como que eu sei isso? Porque os egípcios pintaram o padrão de veste dos israelitas lá em Beni Hassan, na tumba de Beni Hassan, está lá pintado, né? Alguma pessoa fala, mas como que era o vestuário dos israelitas? Está lá pintado, né? E pintaram também os amorreus. Os amorreus andavam sem camisa, os judeus andavam bem comportadinhos, cobrindo o corpo. Então, se o andar sem camisa é um traje modesto, você consegue pensar o que seria imodesto? Tem como voltar um nível atrás do sem camisa? Então eu quero que você raciocine qual é o estilo de vida dos gentios. O que os gentios penduram no pescoço, nas orelhas, o que passam em volta dos olhos, o que passam nas unhas ou não passam nada? E aí eu pergunto,
Esse estilo de vida é o estilo de vida de quem? Na Bíblia, nós temos Jezabel. Jezabel, uma princesa, uma rainha gentílica, né? Pintando em volta dos olhos. Lá no Apocalipse, nós temos duas mulheres. Uma que está toda emperequitada, né? Com muitos adornos, lá no capítulo 17. E a outra do capítulo 12, que se reveste de Cristo. Então, eu quero que você pense. Aqui Paulo falou, tá? Você não está entendendo? Abra a porta da sua casa, ande na rua. Tá vendo ali? Gentios, pessoas que não vivem na prática das Escrituras. Porque aqui nós temos os primeiros cristãos, há muita coisa de como eram os Efésios, de como eram os Gálatas, de como eles tinham defeitos, tinham, mas havia um padrão nas Escrituras dos cristãos nos 2 primeiros séculos, pelo menos. Então abra a porta da sua casa e veja como os gentios se vestem. Não é para se vestir daquele jeito, porque senão você vai parecer gentio. Você tem que ter cara de crente, você tem que ter um rosto de crente, né? A roupa do crente não chama atenção para ele, não chama atenção para as mãos dele, não é sensual, não chama atenção para os ossinhos do pescoço, né, para as orelhas, não chama atenção para as curvas, né, chama atenção unicamente para Cristo, né? Porque ao não chamar atenção para a pessoa, para alguma parte da pessoa, mas apenas lhe revelar o rosto de uma maneira simples, recatada, humilde, aí todos vão olhar, olha, fulano de tal é crente. Por quê? Nunca conversei com ele, mas eu olho, eu vejo, não é gentio, não é filisteu, é do povo de Israel. Olha só, como os gentios gastam tempo, quais são as diversões. Um gentio, que tipo de programa ele tem assim no computador dele, né? Que tipo de diversões no celular, o que ele vê na televisão, né? O que ele gosta, o que ele se diverte, como ele senta numa roda de amigos, como que o gentio se comporta? Pessoas mundanas, né? O que eles comem e como comem, né? No mundo existe aquela coisa, gente. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa que é a ideia. As pessoas vivem para comer, muitos, né? Não são todos. Aí existe uma miríade de bebidas diferentes, de carnes, de vinhos, de queijos e de várias atrações que o mundo oferece. Eu não estou aqui necessariamente falando de carne de porco, mas de um estilo de vida que gira em torno de comida e de viver uma vida boêmia. É isso aqui, esse estilo de vida das gargalhadas, das piadas, da irreverência. Esse é o estilo de vida dos gentios. E a Bíblia diz, não ande como um gentio. Ele vive na vaidade do seu próprio pensamento, ele está alheio à vida de Deus, o Espírito Santo não está participando daquilo. Então, as pessoas... Existe uma letra de uma música que diz assim, churrasco, bom chimarrão. Como é que é? Casa, comida e mulher. É disso que o velho gosta, é disso que o diabo quer, né? É disso que o velho gosta, é disso que o diabo quer. Então essa música, ela meio que resume, é uma música sertaneja, amplamente disseminada no país, mas ela resume esse estilo de comida, bebida, fumo, né, vida promíscua, mas esse é o estilo de vida mundano. Então eu fiz assim, eu me delonguei um pouco aqui para que você refletisse e para que você sempre pensasse, vou fazer isso? Não, mas esse é o estilo do mundo, né? Então, esse estilo do mundo não deve ser o estilo de Cristo. O que Cristo faria? Isso vai ajudar a você a tomar muitas decisões na sua vida. Vamos aqui para a segunda-feira. Ao recontar a história da conversão de seu público, que ponto essencial Paulo queria transmitir? Efésios 4, 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim como? Ao modo gentílico de viver, ao modo mundano, ao modo secular, né? Existe um modo de aprender a Cristo. Jesus falou, ide por todo mundo, batizando, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então Jesus não é apenas uma ideia abstrata, existe a lei do reino. Jesus aqui não veio ensinar um truque de abracadabra, eu tenho fé, pronto, estou salvo. Não, ele veio fundar um reino. Então existe o evangelho do reino. O reino tem um rei, o reino tem um território, tem os súditos e existe a lei do reino. Então,
Jesus, ele quer que você, ao ter fé nele, seja um seguidor dele, busque viver como ele viveu. Então, existe, né, uma ideia de como viver segundo Cristo. Você aprende a ser como Cristo, você cresce até a estatura de Cristo. E a vida dos gentios não é esse estilo, tudo bem? 21. Se é que de fato o tendes ouvido, e se é que nele, em Cristo, fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então existe muito cristão que, apesar do nome de cristão, vive como pagão, vive como gentio, se veste como gentio, se utiliza adornos como um gentio, ele come e bebe como um gentio, ele se diverte como um gentio, ele conversa como um gentio, cheio de gírias, palavrões, palavras de duplo sentido, né? Então a vida dele é como um gentio, mas ele se declara cristão. Por isso Paulo fala, olha, tem gente que diz que está em Cristo, mas eu fico até na dúvida, porque será que ele realmente ouviu sobre o reino? Será que ele foi instruído segundo é a verdade em Jesus? No sentido de que, qual que é a verdade em Jesus? E agora ele vai resumir, ele amarra a ideia principal. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, porque o velho homem se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem vive para satisfazer os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, né, os prazeres da vida, jogos, músicas, festas, noites, prazer, esse é o velho homem. Então Paulo diz que o sentido de aprender a Cristo é como se o velho homem fosse uma roupa que você tira essa roupa. É como se fosse uma fantasia que você abre o zíper e tira a fantasia do velho homem, porque aquela fantasia se corrompe segundo as concupiscências que só enganam, né? E 23, e agora você se renova no espírito do vosso entendimento. Você leu a Bíblia, agora você tem entendimento da palavra de Deus, do reino dos céus, do evangelho de Cristo, e agora você não vai mais viver do mesmo homem. Outrora, sem a lei eu vivia. Sobrevindo o preceito, eu morri. Ou seja, agora que ele entendeu, o velho homem morre, fazei morrer a vossa natureza terrena, Colossenses 3,5. Ele vai se renovar no espírito do entendimento, porque agora ele tem entendimento, ele não vive mais alheio à vida de Deus, ele não está mais obscurecido, ele não está mais insensível, como é a vida do gentio. Vimos eu estou repetindo expressões de Efésios 4, 17, 18 e 19. E vos revistais do novo homem. Esse novo homem ele é criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então ele vai abrir o zíper, né? Tirar a fantasia do velho homem e agora ele vai colocar a fantasia do novo homem. E eu gosto ali de Gálatas, quando Paulo diz, todos vós, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O novo homem é a fantasia de Cristo. E agora, quando você começa a pensar como Cristo, quando você começa a entender que o propósito da igreja é pegar um pecador corrompido, degradado, e transformar ele em um pequeno Cristo, em um soldadinho que vai crescendo cada dia, buscando a estatura de Cristo. Então você se despoja do velho homem e se veste do novo homem. O novo homem é estar revestido de Cristo. Então, esse novo homem, ele é criado segundo Deus. Ele nasce de novo, é o que Jesus falou para Nicodemos, importa nascer de novo. E ele nasce em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ele lê a Bíblia é a verdade. Ele vai lá no espírito de profecia, ele lê os testemunhos para a igreja, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vai libertando ele dos costumes gentílicos. A verdade vai libertando e ele vai sendo uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram e agora tudo novo se fez. Ele é um novo homem, criado em justiça e retidão. Essa expressão nós lembramos de quem? De Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, reto, justo, íntegro, que se desviava do mal. O novo homem é para que Deus possa dizer de você o mesmo que ele disse de Jó. Ali eu tenho um varão, um homem reto, justo, íntegro e que se desvia do mal. Esse é o perfil do novo homem.
Vocês estão percebendo como isso aqui é profundo? É um verso. Se eu passo por ele rapidamente, eu não compreendo a profundidade. Se eu não monto as peças com os outros versos das cartas de Paulo, se eu não reflito nisso aqui, eu transformo isso aqui em letra morta. Isso aqui não vale nada. Novo homem, o que é novo homem? Sei lá o que é novo homem. Não vale de nada, não me diz nada, não me ensina nada. Não pode ser isso. Nós estamos dando profundidade porque devemos ser cristãos espirituais, não atentos à letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não servimos a Deus na caducidade da letra. A lei dos mandamentos, na forma de listinha, ela foi abolida. Aquele negócio assim, isso aí é ponto de salvação, está escrito aqui, isso aí Deus aboliu. Isso é coisa de empregado que fica olhando ali para bater o ponto. Deus quer o relacionamento de filho, a temática da família. Então, o novo homem, a lei para o novo homem ela é infinita e ele tem prazer na lei do Senhor e ele fica meditando na lei de dia e de noite. Eu estou reverberando um salmo aqui, tudo bem? Então, essa é a ideia da nova criatura. Meu querido irmão, eu quero ser bem direto com você. Nós precisamos renunciar aos entretenimentos gentílicos, aos entretenimentos de Hollywood, histórias inventadas, romances escritos inventados que só tomam o tempo, mexem nas suas emoções, deixam você mais romântico, mais apaixonado e no final mais fraco. Nós precisamos abandonar filmes, séries, novelas, não é aqueles mais violentos, não são aqueles mais pornográficos, não, são todos. O Salmo 101 diz para não contemplarmos o mal, não contemplarmos o pecado. Filipenses diz tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é perfeito, tudo que tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não podemos falar isso de Hollywood, né? A começar pela vida dos atores, a começar pelos enredos, tem que ser abandonado. É isso que impede a sua vida espiritual de crescer. Você lê a Bíblia, está cheio do Espírito Santo. Eu vou ver um filme, que mal tem. Aí você dá gargalhada se é de comédia. Se é de feitiçaria, você está ali fazendo um pacto com as trevas. Se é de adultério, você pensa em trair sua mulher. E por aí vai. E por aí vai. Se é de romance, você já está ali apaixonado, né? Romantizando a vida, esperando viver uma aventura de amor e vai mexendo na sua mente. E as novelas da Globo vão fazendo isso, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Aí 1 horinha na igreja, 7, 14 horinhas na semana. Quais novelas você vai eliminar? Todas. Quais filmes? Todos. Quais séries? Todas. Sua vida espiritual vai dar um salto. Porque com o tempo livre você vai se reprogramar, você vai se despir do velho homem e você vai se vestir de Cristo, vai fazer o bem aos outros. Aquele tempo que você não tinha para ler os testemunhos, você vai passar a ter. Aquele tempo para dar o estudo bíblico, você vai passar a ter, porque agora você é uma nova criatura. Você vai ter tanto tempo, você vai conseguir desempenhar um ministério na sua igreja, vai pegar um cargo na sua igreja e você vai ser feliz, vai viver em paz. Você não é mais um gentio, você vai ser um pequeno Cristo. Vamos aqui para a terça-feira, discurso cheio de graça que edifica a unidade. Qual dos conselhos de Paulo a respeito do uso da fala você considera mais importante? Vamos dar uma lidinha? Terça-feira, Efésios 4, 25 a 29. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu vou marcar em vermelho uma característica da vida gentílica e em azul uma característica da vida do israelita fiel. Porque agora ele está exemplificando o que o velho homem fazia e como o novo homem deve proceder. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que é esse irai-vos e não pequeis? Às vezes acontecem situações que deixam você indignado. Aquelas situações assim, olha, fulano queria me tirar do sério, quase tive um ataque de nervos. Então, muitas vezes aquilo vem e você deve respirar assim, Senhor Jesus, por favor me ajude. Então você se ira, você fica indignado, aquela santa indignação, mas você precisa manter o domínio próprio. Não pode murmurar, porque muitos murmuraram e ficaram prostrados no deserto. Não pode falar mal, não pode xingar, não pode, entendeu? Você é um cristão, você vai ganhar tranco. Aquilo ali não é verdade, o que é verdade é Jesus lá no céu, o resto é mentira. O resto é uma distorção da realidade. Aí você está calmo, Jesus está no céu, o Espírito Santo está comigo. Eu vou resistir. Irai-vos e não pequeis.
E às vezes no casamento, o cônjuge vai lá e diz algo que é completamente injusto. Você, Senhor, agora ele errou, agora eu peguei ele. Né? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu com a minha esposa, né? Então, aí você vai partir para a briga só porque você tem certeza que ali você é justo e você tem um áudio, você tem a foto, você tem a prova que o outro está errado? Não. Você ira, mas não peca. Você não tem o direito de desforrar. E quando o casal briga, vou dar um truque aqui. Não seja durão, não vai dormir no sofá, sou macho. Você vai ver, vou dar um gelo nela, ela vai ficar tonta. Ou a mulher, não vai deitar comigo não, você vai ver. Aqui, ó, vai comer na minha mão. Faz isso não. Faça as pazes de noite. É por isso que tem cama de casal. Porque tem que dormir os dois ali. Um vira para um lado, um vira do outro. Aí você começa a mexer no cabelo dela. Ela começa a te alisar e fala assim, ô meu amor, te amo tanto. Eu não sei porque eu falei aquelas palavras. Ah, meu amor, eu também te amo tanto. Não sei porque eu fui grosso com você. Me perdoe, me diz. Vamos orar juntos. Não deixe para outro dia. Se humilhe. Talvez é o outro que está errado, mas vai lá e se humilhe. Sendo mansos, longânimos, misericordiosos. Não se põe o sol sobre a vossa ira, porque quando você deixa passar a ira sem resolver, você está dando lugar para o diabo. Dar lugar para o diabo é assim, você não está errado, o outro que está, mas você começa a mastigar aquilo ali, e aquele veneno começa a te alimentar, e você, quando ele vir me pedir desculpa, mas eu vou falar isso, e vou falar, e ele vai ter que ouvir, e o diabo vai que eu gosto, é disso que o velho gosta, é disso que o diabo quer, né? Então, não dê lugar ao diabo. Não se engane, meu amigo. Abandone os filmes, porque os filmes ficam na vontade. Sabe assim, você viu no filme que o sujeito ficou bravo, aí pegou o celular e jogou na parede? Uma vez eu tive um amigo também, que ele ficou bravo e jogou o celular na parede. Eu falei, rapaz, tu é doido, é? O que você fez jogando esse celular na parede? Lá no Ceará fala assim, tu é doido, é? O que você fez? Eu nem sei, não viu por quê? Porque no filme ele foi programado a ficar com raiva e joga o celular na parede. Mulher fez isso, sai de casa, vai jogar bola com os amigos. Então, meu amigo, abandone os filmes, abandone o estilo de se vestir do mundo, abandone as músicas do mundo, abandone os entretenimentos mundanos, não dê lugar ao diabo. Vamos aqui mais à frente, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. É para trabalhar suadinho, de manhã até de tarde. Antes era traficante, aviãozinho, né? Dava golpe no celular. Para Cristo não tem isso. Ele perdoa tudo, limpa tudo, lava tudo. Agora, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Trabalhe e junte para ajudar o irmãozinho fraco da igreja, viu? Aquele ainda que ainda não entendeu o evangelho. Vamos lá dar uma força para ele, vamos ajudar. Então, você furtava, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. 29. Não saia, só para não ser mal entendido. Existem aqueles irmãos ainda que não aprenderam o valor do trabalho. Vamos ser misericordiosos com ele. Deus não foi com você? Vai lá, né? Você dá, mas também você dá um empurrãozinho nele. Vamos arranjar um emprego. Agora existe o necessitado. Tá doente, tem problema de coluna, tá com câncer, tá com diabetes, tá velho, né? Infelizmente, talvez não fez a provisão durante a vida. A igreja, vamos lá, vamos amparar, né? Vamos dar um jeito, né? 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então aqui você tem em vermelho o estilo de vida gentílico do velho homem, em azul o estilo de vida do novo homem. E essa lista nós poderíamos assim, olha, antes eu fumava, então não vou fumar mais, antes eu fazia isso, agora não devo fazer. Você pode aumentar essa lista de Paulo. Essa lista não é uma lista fechada, é uma lista exemplificativa. Paulo só está falando, se você fazia assim, agora você faz desse outro jeito. Se antes era vermelho, agora é azul. Se antes ia para a esquerda, agora para a direita. Ou se antes ia para a direita, agora para a esquerda, para não ser mal compreendido. Tudo bem? Sobre palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavrão. Meu amigo, o crente não pode xingar. O crente não pode falar palavra imunda. Não há condição num negócio desse. Filho de um não sei o quê, vai para... Não pode, eu não posso nem pronunciar. Isso polui a alma. Então eu quero dizer, eu quero dar uma dica para você. Você tem que se policiar, você tem que verificar o que você está dizendo. E a regra é, fale apenas o que você falaria no púlpito da igreja. E ainda de vez em quando eu erro, viu? Às vezes eu falo alguma gíria aqui. Então eu estou procurando crescer na graça de Cristo, né? Então procure essa palavra.
essa expressão eu falaria no púlpito, na igreja? Não. Então não fale. Por quê? Porque além de falar coisas certas, você deve transmitir graça, refinamento. Jesus não era grosseiro, Jesus era refinado. Sobre o vocabulário vai ser explorado em Efésios capítulo 5. Então, o que eu marquei aqui? O que me chamou mais atenção? Controlar a língua. Como vocês percebem, eu falo demais. Eu quero gravar 30 minutos e aí vai para 1 hora. Na semana passada deu 1h30. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de mim, viu? Então, eu tenho que segurar minha língua, porque eu falo sem pensar. Então, eu preciso mirar e não pecar falando, e eu também preciso resguardar, falar apenas coisas para edificação e transmitir graça. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Coloque nos comentários o que mais chamou a atenção de você dessa lista ou de alguma prática que você tinha quando era gentio e quando você se converte para se tornar um israelita, você abandonou. Quarta-feira, o Espírito Santo na vida do crente. Qual que é a pergunta? Ao discutir os pecados da fala, que exortação Paulo compartilhou sobre a presença do Espírito Santo com os crentes? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Vamos explorar isso aqui. A gente tem que comentar. Você vai ter que ter assunto para comentar na sua classe sábado. Esse não entristecer o Espírito Santo, ele é paralelo ali do texto de Tessalonicenses. Não apagueis o Espírito. Você já ouviu falar ali das religiões que adoram Satanás ou dos cultos afros que incorporam divindades? Nós acreditamos que essas divindades são anjos caídos, E ali a pessoa está endemoniada, é um anjo que perdeu seu domicílio no céu. É um agente de Satanás. E eles são muito bonitos, eles são muito gloriosos, Não é um demônio com chifre de bode, pé de urso, não é nada disso. É um ser muito mais bonito que nós. E ele está ali, tal como um ventríloco, manipulando aquela pobre alma. Então, eles estão em todos os lugares. Se pudesse a realidade ser aberta, nós veríamos ali homens de branco, são anjos, seres magníficos, grandiosos, Talvez um pouco envelhecidos, mas que estão como se estivessem jogando xadrez com a vida da gente. Deve ser até entediante. Ele fica o dia inteiro para conseguir fazer você pecar de tarde, para jogar um pensamento. Ele o tempo inteiro está jogando xadrez com a sua vida, para tentar te destruir. Esse é Satanás, Então, não apagueis o Espírito. Os espíritos que incorporam ali nos cultos de matriz africana ou em outros, são espíritos do mal. Agora, já pensou que você pode incorporar um espírito do bem? É isso, a gente não pensa, João Batista era cheio do Espírito Santo e você também pode ser. Então, quando nós acordamos bem cedinho, a sua mente está tão em paz, ali é o momento do Espírito Santo te impressionar. Aí você faz uma oração, bebe um copo d'água, vou ler minha Bíblia, antes de pegar o meu celular. Aí você está tão bem, Senhor Jesus, que coisa bonita, eu me sinto forte, estudo a lição, Lê um pedacinho do Espírito de Profecia e fala assim, eu estou com a espada, com o escudo, e eu me preparei, estou igual esse soldado aqui, eu estou todo armado. E aí você vai no ônibus, aí tem um sujeito lá ouvindo funk no ônibus, mas você mantém aqui o Espírito Santo, E aí você começa a trabalhar, você sente a presença do Espírito com você. E aí, de repente, ali no trabalho, você conta uma piada, você grita, você fala algo de maneira grosseira, e aí quando você olha, cadê minha armadura? Parece que o Espírito Santo se foi. Então é possível sentir a presença do Espírito Santo e é possível sentir quando ele vai. Já aconteceu de um amigo seu, que gosta muito de você, vem para tirar um dia com você e aí você está vendo tantas coisas na sua casa, tem outros amigos, de repente você pergunta, cadê o fulano? Não, ele foi embora. E aí você pensa, puxa vida, eu nem dei atenção para ele. Às vezes o Espírito Santo vem de manhã lhe visitar. Ele quer ficar com você, só que ele é muito sensível, ele é muito bondoso, ele é muito manso, ele é muito calmo. E quando ele não encontra lugar, ele fala, eu não quero incomodar, eu vou embora, se ele não me quer aqui. E aí quando nós nos deparamos, o Espírito Santo já nos deixou, já foi embora. Claro que ele não nos deixa completamente, mas é uma questão de intensidade, parece que nós perdemos aquela força. Então, não entristeça o Espírito Santo, resistindo aos seus apelos. Não apague a luz do Espírito Santo na sua mente. Jesus, ele falou o seguinte, olha,
Mateus 12, 30 a 31. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está sendo novo homem, você está espalhando. Se você não está edificando sobre a rocha, automaticamente você está edificando sobre a areia. Então, se você não está sendo novo homem, você está sendo velho homem. Se você não está falando a verdade, você está mentindo. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por isso Paulo fala, cuidado com a linguagem, porque quando a gente começa a falar besteira, o Espírito Santo vai embora. Ele nos deixa. E nós nos sentimos nus espiritualmente. Não tem como pregar sem o Espírito Santo. Eu clamo toda vez que vou pregar e passar lição. Não me deixe sozinho, eu não sei passar lição. Eu não sei pregar. Se o Senhor não me iluminar, vai ser só as palavras de um pobre pecador. As palavras frias. Por favor, cuide das minhas palavras, dos meus gestos. Eu gosto de cantar aquele hino toda vez que eu vou pregar. Não eu, mas Cristo seja sempre honrado. Não eu, mas Cristo quero revelar. Não eu, mas Cristo em tudo quanto eu faça. Não eu, mas Cristo em todo o meu pensar. Tão só Jesus, não mais falar ocioso. Tão só Jesus, não mais queixo-me em vão. Tão só Jesus, não mais qualquer vaidade. Tão só Jesus, nenhuma presunção. Essa letra nos alimenta a falar não eu, não eu, não eu, não eu, mas Cristo. O Espírito Santo habite em mim. Igual as pessoas invocam os anjos caídos, você tem que invocar o Espírito Santo. Senhor, eu vou pregar, eu vou cantar. Vem Espírito Santo, habite em mim. Ó, vem Espírito Santo. Ó, vem transforma meu ser. Um hino muito bonito do nosso cenário, né? Então, precisamos não resistir ao Espírito Santo. E quando você vê um mensageiro chamando a sua atenção, não seja hipersensível, não fique com raiva do mensageiro. Pensa, será que ele tem razão? Porque às vezes é o Espírito Santo que enviou e você está apagando a advertência, você está resistindo, você está indo contra os testemunhos. Ah, Ellen White, aí você tem preconceito. Não apague, ali é o dom do Espírito de profecia, não apague, não entristeça. O Espírito Santo é seu amigo, mas ele é muito sensível. Se você ficar resistindo, ele vai embora, né? Cuidado. Ah, Tiago, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Se você está preocupado, se você sente que está em erro, ainda não. Você cortou todos os laços. Mas cuidado, porque se você, meu irmão, começa a deixar de sentir, é perigoso porque a gente não tem como voltar. É uma coisa desesperadora. Ore a Deus, Senhor, eu não estou sentindo nada, eu não tenho prazer em nada. Eu não tenho capacidade, regenere aqui, porque aqui é a natureza caída. Né? Envia o Espírito Santo, porque se a gente fica só com a idolatria, com a avareza, pensando em dinheiro e aquele pensamento te perturba no dia de sábado, nós precisamos do Espírito Santo. Senão nós vamos embora, nós vamos pecar contra o Espírito Santo. Veja só esse texto. Embora João fosse um mensageiro de Deus, nem todos receberam seu testemunho. Muitos se opuseram a ele e se esforçaram por neutralizar a sua influência. Sabe, às vezes é um pastor, um irmão, né? Um pobre mortal que usa o espírito de profecia na igreja. Aí sabe o que a gente quer fazer? Ah, fulano de tal é fanático, fulano de tal muito dedicado. Ele acha que ele é quem? E às vezes a gente nem percebe que o texto que ele colocou ali se aplica a mim, não é mesmo? Então todo sermão eu procuro. Será que não tem um texto ali, um verso da Bíblia que é o Espírito Santo me repreendendo? Cuidado para você resistir ao Espírito Santo, dizendo que a obra do Espírito Santo é a obra de Satanás, é obra de um herege. E eu vou revelar agora, aí você vai contra aquele pastor, você vai contra aquele ancião, você vai contra a igreja, você vai contra o Espírito Santo que está por trás daquelas pessoas, você vai contra o Espírito de profecia. Você, se resistir à obra do Espírito de profecia por meio da irmã White, muito cuidado. Você pode estar pecando contra o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que mandou ela escrever aquelas palavras. Eles desprezavam João e se esforçavam por neutralizar a influência de João Batista. Eles apontavam com desprezo para a sua vida abstêmia, seus hábitos simples, suas roupas, e declaravam que ele era um fanático. Quanto disso talvez não existe na igreja? Ah, fulano de tal é vegetariano, não come isso, não bebe aquilo. Ah, ele se veste daquele jeito, só usa aquela roupa comprida. E aí,
Era isso que faziam com João Batista, aquela fofoquinha, e aí vai tentando neutralizar. E aí você vê que alguém está prestando atenção, não, eu vou tentar afastar essa pessoa aqui do pastor, eu vou tentar afastar esse ali. É o pecado contra o Espírito Santo. Cuidado, irmão, não ofenda o Espírito Santo. As pessoas resistiam às suas palavras, porque João denunciava a hipocrisia deles com repreensões mordazes. No entanto, o Espírito do Senhor estava atuando no coração desses escarnecedores, convencendo-os do pecado. Mas eles rejeitaram o conselho de Deus e, em face da evidência que ele havia dado em contrário, declaravam que João era possuído por um demônio. Assim cortaram o último elo que os ligava às influências celestiais e foram deixados na escuridão. Por que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado? Porque o Espírito Santo é o agente regenerador. Se você quebra ali aquele mecanismo, Jesus até quer te perdoar, mas Jesus habita no seu coração pelo Espírito Santo. Se você mandou o Espírito Santo embora, se você manda o representante de Jesus embora, como é que Jesus vai no seu coração? Como é que ele vai te convencer do pecado? Ele até quer te perdoar, mas você não tem mais capacidade de ser regenerado. Muito cuidado aqueles que estão atacando o espírito de profecia. Existem muitos dissidentes por aí, muitas pessoas que são contra o santuário celestial, são contra a cronologia profética das 2.300 tardes e manhãs, são contra o evangelho do reino, são contra os princípios do apóstolo, as cartas às igrejas. Às vezes, pessoas que são contra as mais variadas doutrinas que estão lá, e eu falo aqui, me dirijo especificamente para adventistas, doutrinas que estão no nosso livro Nisto Cremos, né? Há pessoas que são realmente contra, são pessoas dissidentes. Mas cuidado, eu quero dar um aviso aqui, para sair chamando todo mundo com quem você discorda de dissidente. Cuidado, porque foi isso que fizeram com João, e foi isso que fizeram com Jesus. Você acha que Anás e Caifás chamavam Jesus para pregar no templo? Você acha que Pedro era chamado para fazer um estudo ali no Sinédrio? Você acha que eles tinham carta de recomendação? Cuidado ao chamar algum mensageiro que foi pregar na sua igreja, algum irmão de dissidente. Cuidado, porque se o Espírito Santo mandou ele ali e você está dizendo que a obra do Espírito Santo é a obra do diabo, cuidado, você pode estar pecando contra o Espírito Santo, rompendo o último elo que Deus enviou para te salvar, cometendo o mesmo erro dos judeus nos dias de Jesus. Os judeus que rejeitaram João, eles não comiam carne de porco, eles guardavam o sábado, eles liam a Bíblia, eles acreditavam na doutrina do santuário, mas pecaram contra o Espírito Santo. Porque Deus enviou mensageiros e eles diziam que aqueles mensageiros eram dissidentes do judaísmo. Muito cuidado, porque Jesus não era benquisto no templo, que era o seu próprio templo. Nem ele, nem os seus discípulos. Cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Arrependa-se, leia a Bíblia, leia o espírito de profecia, procure se conformar com toda a verdade. Vamos aqui para a quinta-feira. Já respondemos sobre o pecado contra o Espírito Santo. Agora temos apenas um único verso. Aliás, são dois versos. Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Muito se fala de perdão nos dias de hoje e as pessoas estão muito abertas em dar o perdão para qualquer um, mesmo que o ofensor não tenha se arrependido ou sequer tenha pedido perdão. Ah, vamos perdoar, perdoe qualquer um. Mas na verdade elas estão se referindo ao rancor que elas têm para com aquela pessoa, a raiva, né? Agora, o que é o perdão? O perdão envolve aquele sentimento, aquela dor. Mas o perdão é mais do que isso. O perdão é retornar ao status quo, entendeu? Então, eu não vou me delongar aqui sobre o perdão, mas a lição nos ensina o seguinte. Paulo apresentou o perdão vertical oferecido por Deus a nós, como modelo do perdão horizontal que oferecemos uns aos outros.
Ah, eu te perdoo, mas nunca mais será a mesma coisa. E eu pergunto, e se Jesus falasse isso para você? Eu te perdoo, mas não vai ser a mesma coisa, não. Isso não é perdão, eu vou deixar bem claro. Dizer eu perdoo, mas nunca mais vai ser a mesma coisa, não é perdão, porque Jesus não ensinou assim. Jesus disse assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu quero deixar algo registrado aqui. A pessoa pecou contra você e ela foi lá e te pediu perdão. Se ela está realmente arrependida, triste pelo pecado, você pode colocar algumas condições ali para aquela pessoa, não é? Então, um jovenzinho entrou na sua garagem, né, e pegou o seu carro sem a sua autorização e amassou ele um pouquinho. E aí ele vai todo arrependido. Seu Zé, me perdoe, eu amassei seu carro. Sei lá, brincou, jogou alguma pedra, amassou o seu carro. Você me perdoa? Nós temos o dever de perdoar, sabia? Para várias situações. Agora, nós podemos pôr condições, como assim, olha, eu te perdoo, mas eu não quero que você pegue o meu carro outra vez sem a minha autorização. Eu não quero que você brinque-lhe com pedras, cuidado, pode quebrar, né? O marido que traiu a esposa, você me perdoa? Se ele está arrependido. E se ele pediu perdão, nós não devemos ter o coração duro. Muitas pessoas se aproveitam de uma traição para sair fora daquele casamento. Mas a Bíblia nos ensina a perdoar. Então, se ele realmente pediu perdão, nós temos a obrigação de perdoar, porque Cristo nos perdoa, não é? Então nós devemos perdoar o nosso próximo também para obtermos o perdão de Cristo. Então, você pode colocar condições, olha, eu não quero mais que você saia para beber com seus amigos, porque quando você sai para beber dá problema, né? Ou eu não quero que você fique conversando com aquela amiga que ela só te leva para caminho ruim. É uma condição. Mas devemos ser misericordiosos e perdoar aqueles que nos chegam a nós. Hoje em dia, o mundo cristão vive um perdão só de nome. É um perdão que é oferecido, mas não repercute na vida prática. Então, eu gostaria que você pensasse nisso. Eu gostaria de ler, eu trouxe aqui, eu estou refletindo se eu abro ou não com vocês. Eu gostaria de exemplificar tudo o que nós lemos aqui por meio desse livro aqui de John Wesley. É um livro clássico, se chama Explicação Clara da Perfeição Cristã. Quem foi John Wesley? O pai do movimento metodista. Mas eu quero colocar diferente, o pai do grande, do glorioso movimento metodista. John Wesley é citado em O Grande Conflito como um dos principais reformadores. Aquele reformador logo antes de Guilherme Miller, de Tiago White, de Ellen White. John Wesley. Uma pessoa que foi protegida por anjos das multidões, uma pessoa que foi iluminada por Deus. Ele escreveu um livro chamado Explicação Clara da Perfeição Cristã. E o Adventismo, ele, desde a sua gênese, traz muita coisa do metodismo. Então, John Wesley acreditava que a perfeição de caráter é você viver praticando os frutos do Espírito e tendo abandonado completamente as obras da carne. Lá em Gálatas capítulo 5, versos 19 e 20, diz que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino dos céus, mas o fruto do Espírito é amor, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então, Wesley acreditava que você vivendo em amor, produzindo esses frutos, era a perfeição cristã. E ele desdobra esses princípios e eu gostaria de ler um pouquinho com vocês. Ele diz assim: a alguns, inegavelmente, falta paciência, resignação cristã. Não veem a mão de Deus em tudo que ocorre para aceitar tudo com alegria. Não dão graças em tudo, nem se regozijam sempre. Ficam reclamando, mas por que isso? Mas por que aconteceu? Esse é o padrão de vida gentílica. Não são felizes, pelo menos nem sempre, pois às vezes se queixam dizendo que isso, aquilo é difícil. A outros falta benignidade. Resistem ao perverso quando a Bíblia diz para lhe voltar a outra face, Mateus 5,39. Não recebem críticas com gentileza, nem mesmo reprovações. Mais do que isso, não são capazes de aceitar quem lhes contradiga, sem pelo menos parecerem ressentidos. Você discorda de um irmão, né, de uma maneira amável dentro da comissão da igreja, ele vai ficar ressentido, não apoiou a minha proposta, não é do meu grupo, não apoiou o meu programa.
E aí fica a vida inteira amargurado. Ou conversa, mas assim, ele lá e eu cá. Não está demonstrando a benignidade. Quando são criticados ou contrariados, mesmo que levemente, não reagem bem, mostram-se mais distantes e reservados do que antes. Quando são reprovados ou contrariados com aspereza, respondem com aspereza em voz alta ou em tom zangado, de maneira agressiva e grosseira. Falam em tom agressivo ou rude quando repreendem os outros e se comportam rudemente com seus inferiores. Gritam, né? São soberanos, controladores. A alguns falta bondade. Não são gentis, brandos, doces, amigáveis. Não são delicados e amorosos o tempo todo. Em seu espírito, em suas palavras, em sua expressão e aparência, enfim, no comportamento de modo geral. E comportam-se assim com todos os superiores, inferiores, ricos e pobres, sem distinção, mas principalmente com os que não são cristãos, principalmente com os adversários e os que pertencem à própria família. Não desejam tornar felizes aqueles ao seu redor, nem se preocupam, nem se esforçam de forma alguma para fazer isso. Vêm pessoas inquietas e não se importam. Talvez eles mesmos sejam a causa dessa inquietação. No entanto, limpam a boca dizendo, ora, eles merecem, a culpa é toda deles. Quantos filhos fazem assim com a mãe? Ou filhas que tratam mal a avó, o tio, a tia, que fazem tudo por eles. Isso aqui é um soco no nosso estômago. Esse livro foi como um trator passando e me atropelando, me esmagando. Eu pretendo lê-lo novamente porque nós esquecemos. A alguns falta fidelidade, respeito à verdade, simplicidade, sinceridade piedosa. Seu amor raramente é sem dissimulação e a malícia em seus lábios. Para evitar a aspereza, inclinam-se ao outro extremo. São excessivamente gentis, a ponto da bajulação, bajuladores. Ou parecem querer dizer algo diferente do que realmente estão dizendo. Minha esposa sempre disse, cuidado com fulano de tal, bajula muito você. Não parece ser um fruto do Espírito. Cuidado com os bajuladores. A alguns falta mansidão, tranquilidade de espírito, serenidade, temperamento equilibrado. São inconstantes, com altos e baixos. A mente deles não é bem equilibrada. Os afetos não são bem proporcionados. Há excesso de alguns e carência de outros, ou não são adequadamente misturados e combinados de modo a se contrabalancearem. Sua alma está desafinada, não conseguem produzir uma verdadeira harmonia, estão sempre muito agitados. A alguns falta temperança. John Wesley viveu antes de Ellen White, mas ele deduz todos esses princípios de vida cristã. Ele deduz isso aqui das Escrituras. Ele não lê o espírito de profecia, lar adventista, o desejado, orientação da criança, conselho sobre regime alimentar, não. E se nós lêssemos a Bíblia como John Wesley, nós não precisaríamos dos testemunhos, não precisaríamos de Ellen White. Olha só, a alguns falta temperança, não ingerem de modo constante o tipo e quantidade de comida que sabem ou deveriam saber, que seria mais propício ao fortalecimento da saúde e do vigor do corpo. Você sabe o que é melhor, não sabe? Você sabe o que vai fortalecer. Então por que você não vai lá e faz? Temperança é um fruto do Espírito. Não são moderados no sono, não seguem rigorosamente aquilo que é melhor, tanto para o corpo quanto para a mente. Caso contrário, iriam para a cama cedo e se levantariam cedo a uma hora fixa. Jantam tarde, o que não é bom para o corpo nem para a alma. Não costumam jejuar. Olha só. Isso aqui é para mim, irmãos, não estou lendo para ninguém. Não costumam se abster. Preferem o que é a razão para muitos tipos de intemperança. Aquele tipo de pregação, leitura ou conversa que lhes dá uma alegria e conforto temporários, em lugar daquela pregação que provoca o sofrimento devoto ou que fornece instrução sobre a justiça. Tal alegria não é santificada, não tende à crucificação do coração, nem conduz a ela. Tal fé não é centrada em Deus, mas em si mesma. Vivem os gentios na vaidade do seu próprio pensamento, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Querem apenas o sermão coach, o sermão autoajuda. E não querem um sermão que repreende os pecados. Assistem um jogo de futebol de 2 horas. Ficam ali na prorrogação. Assistem um filme de 2, 3 horas. Assistem séries que possuem muitos episódios e várias temporadas. Mas se impacientam quando o sermão passa de 40 minutos.
porque precisam para casa comer. Não fazem jejum, não exercem a temperança, a abnegação, não levam a cruz, aquela cruz, minha cruz eu tomo e sigo. A Jesus eu sempre sigo. Ou aquela, mesmo se todos te deixarem, a Jesus seguir te quero, seja a sorte assim qual for. Onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temor. Ó Jesus, seguir te quero, tu morreste foi por mim. E se todos te deixarem, eu te sigo até o fim. Meu querido irmão, a maturidade cristã é praticar os frutos do Espírito. Eu recomendo esse livro. Você procure aí na internet. Uma explanação clara da perfeição cristã. Eu apenas quero dizer o seguinte: se você viver do fruto do Espírito, se você andar no Espírito, você jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Você jamais vai praticar as obras da carne. Eu estou citando Gálatas 5,16. Você vai ter um matrimônio tão santo, tão casto, vai ser um novo matrimônio, uma nova felicidade, vai ser um céu na terra, você e sua esposa. Vai ser um novo relacionamento com os seus filhos. Você será um cristão admirado no trabalho, um homem íntegro, nobre, respeitado no seu bairro. Você vai ser um cristão tão feliz. Você vai viver em amor e você vai espalhar amor. Você vai sentir algo tão profundo na sua alma que você jamais imaginaria que pudesse sentir isso desse lado do céu. Se você desejar ser um pequeno Cristo, se você desejar viver não mais como um gentio, mas como um novo homem. Então, esses princípios, esse livro, ele traz muito sobre crucificação do eu, sobre abnegação, sobre o amor devoto. Eu quero reler esse livro porque foi muito bom para a minha vida espiritual quando eu li e eu já estou esquecendo. Então, esses são os meus votos para você. Que longe da amargura, da cólera, da gritaria, da blasfêmia, você viva em bondade e amor, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele vai lhe dar força para você perdoar. E você vai viver na plenitude de Deus, sentindo um gozo, uma alegria tão grande, que perda nenhuma nessa terra vai ser capaz de cortar a sua ligação com Deus. Ora, vem, Senhor Jesus, venha nos buscar, porque almejamos aquele grande reencontro nas mansões celestiais, quando terei a oportunidade de abraçar as pessoas que nos assistem do outro lado desta câmara. A paz do Senhor seja com todos vocês. Em breve nos encontraremos em nome de Jesus. Amém.